Deus em Cristo seja louvado. Da torre de vigia para toda a face da terra. Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Esse ministério esteve oculto em todos os tempos, em todos os séculos, em todas as gerações. Agora no século XXI, Deus está revelando este santo ministério para este Atalaia da Última Hora, com uma palavra original, para revelar segredo dos céus que estava guardado no tesouro de Deus para ser revelado no final dos tempos, antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Para cada época Deus tem um porta-voz para levantar na terra. Isso Deus tem feito de geração em geração e vai continuar fazendo até a consumação dos séculos. Deus nunca fez nada sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos profetas, conforme Amós 3:7. Deus tem revelado para o seu Atalaia da Última Hora o que em breve vai acontecer com os habitantes da terra por não darem crédito às Escrituras Sagradas como inspiração divinas. Você, amado ouvinte, talvez esteja dizendo no seu coração: o que em breve vai acontecer com os habitantes da terra por não dar crédito às Escrituras Sagradas como inspiração divinas? Deus nos revela que as Escrituras Sagradas é a bússola de Deus, indicando o caminho do céu. Quem não dá crédito às Escrituras Sagradas como inspiração divinas não pode entrar no reino de Deus, ou seja, no reino dos céus, para ver a face de Deus assim como ela é. Existe um segredo para que os habitantes da terra creiam nas Escrituras Sagradas como inspiração divinas. O segredo é tão simples que poucos imaginam. O que vem a ser este segredo para se entender as Escrituras Sagradas como inspiração divinas? Veja a simplicidade do segredo para se crer nas Escrituras Sagradas como inspiração divinas. O segredo está na própria Escritura Sagrada. Veja, Mateus 11:29. Quem aprende com o Senhor Jesus Cristo não tem dúvida que as Escrituras Sagradas são divinas, inspiradas pelo Espírito Santo. O primeiro passo que alguém dá para crer nas Escrituras Sagradas como inspiração divina é acreditar naquilo que ele está lendo. Ler é muito fácil. O difícil é entender o que o leitor está lendo. Somente o Espírito Santo pode fazer entender as Escrituras Sagradas, porque a própria inspiração é do próprio Espírito Santo. Então, quem não tem o Espírito Santo não pode entender as Escrituras Sagradas e não pode acreditar que as Escrituras Sagradas não são divinas, inspiradas pelo Espírito Santo. Vamos tomar 2 pontos das Escrituras Sagradas como base para a nossa mensagem. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 21. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 10 a 17. Aqui está a garantia de que as Escrituras Sagradas são divinas sem intervenção humana de homens aqui da terra. A carne nunca teve participação nas Escrituras Sagradas. Pedro disse que nenhuma profecia das Escrituras Sagradas é de particular interpretação humana. Nem foi escrita por vontade dos homens, mas os homens santos, movidos pelo Espírito Santo, escreveram as Escrituras Sagradas. Então, os homens naturais não podem entender as Escrituras Sagradas, porque para os homens naturais as Escrituras Sagradas é uma loucura. Veja 1 Coríntios 2, 1 a 16. Os amados ouvintes talvez discordem comigo que mais de 90% dos leitores das Escrituras Sagradas hoje no século XXI são naturais e não estão entendendo as Escrituras Sagradas nos seus originais, assim como está escrito. A realidade é que mais de 90% dos leitores das Escrituras Sagradas não acreditam no que está escrito nas Escrituras Sagradas. Para comprovar o que estamos dizendo, que mais de 90% dos leitores das Escrituras Sagradas hoje no século XXI não acreditam nas Escrituras Sagradas, abra a sua Bíblia. Não importa a sua tradução. Apocalipse 22:15. Aqui nós lemos uma lista de pessoas que não vão poder entrar no reino de Deus. Vão ficar do lado de fora, batendo na porta, pedindo para entrar, mas a porta não vai se abrir para os tais. Eles não vão poder entrar. O primeiro da lista que não vão poder entrar no reino de Deus é os cães. Depois vem os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira.
Para comprovar o que estamos dizendo, que mais de 90% dos leitores das Escrituras Sagradas não entendem o que eles estão lendo nas Escrituras Sagradas, faça uma pergunta para um leitor das Escrituras Sagradas. Quem são os cães? Que o anjo do Senhor Jesus Cristo falou em Apocalipse 22:15, que não vão poder entrar no reino de Deus e vão ficar do lado de fora da cidade santa? Será que podemos encontrar com facilidade hoje no século XXI um leitor das Escrituras Sagradas que nos dê uma resposta positiva? Quem são os cães de Apocalipse 22:15? Se os leitores das Escrituras Sagradas do século XXI estivessem entendendo as Escrituras Sagradas, eles dariam uma resposta positiva. Quem são os cães que não vão poder entrar no reino de Deus? Porque a própria Escritura Sagrada tem a resposta positiva. Quem são os cães do Apocalipse 22:15? Confira na sua Bíblia, não importa a sua tradução. Veja Filipenses 3:2, Isaías 56:11. Não é uma interpretação falsa, é a resposta verdadeira que as Escrituras Sagradas têm para quem gostaria de ouvir uma resposta positiva. Quem são os cães do Apocalipse 22:15? O Espírito que deu inspiração para o profeta Isaías escrever Isaías 56:11 é o mesmo que deu inspiração para o apóstolo Paulo escrever Filipenses 3:2. É o mesmo Espírito que deu inspiração para escrever o Apocalipse 22:15. Veja a confirmação em Apocalipse 22:16, que diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito é quem confirma tudo isso que está nas Escrituras Sagradas. Quem lê as Escrituras Sagradas com a guia do Espírito Santo, acredita em tudo que está escrito nas Escrituras Sagradas. Se a Escritura Sagrada diz que os cães, os feiticeiros, os idólatras, os adúlteros e os mentirosos não vão entrar no reino de Deus, quem crê nas Escrituras Sagradas como inspiração divina não tem dúvidas que todos estes que estão na lista de Apocalipse 22:15 realmente não vão poder entrar no reino de Deus. Veja em Apocalipse 21:8 e 27, outra lista de pessoas que não vão poder entrar no reino de Deus. Aqui o primeiro da lista é os medrosos, os incrédulos e os abomináveis. O que vem a ser um medroso hoje no século XXI? Um medroso é todos aqueles que lê as Escrituras Sagradas e entendem e têm medo de falar a verdade que está nas Escrituras Sagradas. Os amados ouvintes já conferiram Filipenses 3:2? Quem são os cães e os maus obreiros que Paulo falou? E que ele estava divertindo os irmãos da cidade de Filipos? Paulo, quando fazia uma pregação, tinha como base da sua pregação as Escrituras Sagradas. Acreditamos que quando Paulo estava divertindo os irmãos da cidade de Filipos, ele estava lendo o livro do profeta Isaías, capítulo 56, versículo 11, para dizer para os irmãos que tivesse cuidado com os cães e maus obreiros. Qual é o leitor das Escrituras Sagradas hoje no século XXI que tem coragem de dizer, como Isaías, e estes cães são pastores que nada compreendem, todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Estes cães eram reconhecidos como atalaias e pastores. O profeta Isaías chamou estes atalaias, que se intitulavam como pastores, de cegos gulosos que não podiam se fartar. Eles levavam a sua vida somente em dormir, porque não tinham coragem de trabalhar. Viviam de banquetes e bebedeira todos os dias. Eles diziam: o dia de hoje foi bom, mas o dia de amanhã vai ser ainda melhor. Os atalaias e pastores do tempo do profeta Isaías não tinham a aprovação de Deus, porque eles não estavam obedecendo às ordens de Deus no meio do povo que eles diziam que apacentavam. Agora veja, um atalaia aprovado por Deus. Veja Ezequiel 3, 16 e 17. Aqueles atalaias que Isaías falou no capítulo 56, versículo 10 e 11,
eram atalaias falsos que não tinham a aprovação de Deus. Agora, o atalaia Ezequiel era um verdadeiro atalaia no meio do povo de Israel. Este atalaia de Deus não concordava com aqueles atalaias do tempo do profeta Isaías, que se intitulavam a si mesmos pastores, o qual o profeta Isaías chamou de cães preguiçosos, gulosos, dorminhocos e bebedores de bebida forte. Um verdadeiro atalaia de Deus não dá apoio aos homens intitulados pastores na terra, no meio do povo. Veja na sua Bíblia, não importa a sua tradução, o que Deus falou pela boca do seu atalaia Ezequiel. Veja Ezequiel 34, 1 a 31. Deus estava satisfeito com aqueles pastores. Esses pastores do tempo de Ezequiel eram os mesmos pastores do tempo do profeta Isaías, que eram reconhecidos como atalaias e pastores ao mesmo tempo. Ninguém jamais reconhecerá um verdadeiro atalaia de Deus como pastor, porque Deus nunca deu apoio aos homens intitulados pastores aqui na terra, no meio do povo religioso. Se o amado leitor das Escrituras Sagradas acredita que realmente as Escrituras Sagradas são divinas, inspiradas pelo Espírito Santo, você jamais concordará com os homens titulados pastores no meio do povo religioso do século XXI, terceiro milênio. As Escrituras Sagradas se renovam a cada manhã. Então aquelas mesmas Escrituras Sagradas do tempo do profeta Isaías e Ezequiel têm a mesma validade hoje no século XXI, terceiro milênio, e vai ter a sua validade até a consumação dos séculos. Não podemos saber em quem as lideranças religiosas do século XXI se apoiam para se intitularem a si mesmos pastores nas igrejas aqui na terra. Se o amado leitor das Escrituras Sagradas meditar um pouco nos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel e Zacarias, e nas palavras do próprio Jesus Cristo em João 10, 1 a 16, não encontrará nenhum dos profetas e o Senhor Jesus Cristo dando apoio aos homens titulados pastores. Acompanhe comigo na sua Bíblia, não importa a sua tradução, Isaías 56, 10 e 11, Jeremias 12, 10, Jeremias 10, 21, Jeremias 23, 1, 2, Jeremias 25, 32 a 36, Jeremias 49, 19, Jeremias 56, Ezequiel 34, 1 a 31, Zacarias 10, 3, Zacarias 11, 8, João 10, 1 a 16, Judas 1, 3 a 19, Apocalipse 22, 15, 16. Amados leitores das Escrituras Sagradas, ler as Escrituras Sagradas sem a guia do Espírito Santo é a mesma coisa de quem lê um jornal todos os dias. Quando termina de ler o jornal, joga fora no lixo. O mesmo está acontecendo com mais de 90% dos leitores das Escrituras Sagradas do século XXI. Estão lendo as Escrituras Sagradas, mas quando termina de ler, joga tudo o que ele leu no lixo. Qual é o leitor das Escrituras Sagradas que tem coragem de ler estas passagens das Escrituras Sagradas que nós mencionamos agora há pouco, sobre os pastores? Qual é o leitor que tem coragem de fazer, como Davi, esconder estas palavras no seu coração e nunca mais acreditar nos homens intitulados pastores aqui na terra? Os homens dizem que é um pastor. Os homens dizem que é um pastor está pecando contra Deus e seu Filho Jesus Cristo. Veja o que disse Davi no Salmo 119, versículo 11 a 16. Veja o que disse Davi no Salmo 23, 1 a 6. Veja o que disse o sábio Salomão em Eclesiastes 12, 11 a 14. Veja o que disse o Senhor Jesus Cristo em João 10, 11 a 16. Realmente, quantos pastores o Senhor Jesus Cristo disse que tinha na sua igreja aqui na terra? Quantos pastores o profeta Ezequiel disse que Deus iria levantar na terra para cuidar do seu rebanho? Veja Ezequiel 37, 21 a 28, Ezequiel 34, 10 a 24. Quantos pastores Salomão disse que tinha no seu tempo? Veja Eclesiastes 12, 11. O Senhor Jesus Cristo discordou com os profetas e com Davi e Salomão, que na sua igreja aqui na terra tinha muitos pastores ou só tinha um pastor? Veja João 10, 16. Temos ou não temos razão em dizer que mais de 90% dos leitores das Escrituras Sagradas do século XXI não estão entendendo as Escrituras Sagradas nos seus originais? O Deus deste século XXI tem cegado os líderes religiosos e os seus fiéis, para eles não crer nas Escrituras Sagradas como inspiração divinas.
Um véu da incredulidade cobre os seus corações para eles não crer nas Escrituras Sagradas como inspiração divina ou como palavra original de um Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. Mas quando um deles se converterem ao Senhor Jesus Cristo, aceitando como seu único pastor, então o véu da incredulidade será removido dos seus corações e eles entenderão as Escrituras Sagradas nos seus originais, aceitando as Escrituras Sagradas como inspiração divinas, e nunca mais discordarão que na igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra tem um único pastor que se chama Senhor Jesus Cristo. Nunca mais você tirará a honra do verdadeiro pastor para dar aos mercenários. Uma pessoa que chama um homem de meu pastor não entende as Escrituras Sagradas nos seus originais e nem acredita nas Escrituras Sagradas como inspiração divina, sem sombra de dúvida e sem questionamento. O que nós podemos ver hoje no século XXI é que mais de 90% dos leitores das Escrituras Sagradas estão como aqueles discípulos que andavam com Jesus Cristo na estrada de Emaús. Andavam lado a lado com Jesus Cristo e não reconheciam quem era Jesus. Jesus falava para eles das Escrituras Sagradas, mas eles não entendiam nada sobre as Escrituras Sagradas. Só vieram a entender as Escrituras Sagradas quando Jesus Cristo abriu os entendimentos deles. Ou seja, só vieram a compreender as Escrituras Sagradas quando o Senhor Jesus Cristo rasgou o véu da incredulidade dos seus corações. O Senhor Jesus Cristo chamou de nécios e incrédulos por não darem crédito às Escrituras Sagradas. Aquelas mesmas incredulidades dos discípulos de Emaús ainda permanecem hoje no século XXI, no terceiro milênio, em mais de 90% dos religiosos do século XXI. Para eles, não crê nas Escrituras Sagradas como inspiração divinas. Acreditamos que tem muitos leitores das Escrituras Sagradas andando com Jesus Cristo, mas não lhe conhece como seu único pastor. Quando ouvem as santas palavras do Senhor Jesus Cristo, os seus corações ardem, mas a incredulidade não permite que eles entendam as palavras do Senhor Jesus Cristo. Como aqueles discípulos de Emaús não entendiam o que Jesus Cristo falava sobre as Escrituras Sagradas. Na hora que eles vieram a reconhecer que era Jesus que estava com eles à mesa, Jesus se afastou deles. E eles ficaram comentando um com o outro tudo o que eles tinham ouvido pelo caminho. Um dizia para o outro: quando ele nos falava das Escrituras Sagradas, o meu coração ardia dentro de mim, mas eu não compreendia o que ele falava sobre as Escrituras Sagradas. Voltaram para Jerusalém para se encontrarem com os outros discípulos, e quando estavam reunidos, o Senhor Jesus Cristo apareceu no meio deles, e eles ficaram atemorizados, porque as portas estavam fechadas, e eles pensavam que era um espírito que eles estavam vendo. Mas o Senhor Jesus Cristo disse: sou eu mesmo, não temais, vejam as minhas mãos, os meus pés. Um espírito não tem carne como eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Não acreditando eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, perguntou-lhe Jesus: tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhes deram um pedaço de peixe assado, o qual ele comeu diante deles. Depois lhe disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então lhes abriu os entendimentos para que eles compreendessem as Escrituras Sagradas, e disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois minhas testemunhas de tudo que vocês contemplaram com os vossos olhos, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Amados leitores das Escrituras Sagradas, veja que o Senhor Jesus Cristo só abriu os entendimentos daqueles discípulos depois de uma longa explicação sobre as Escrituras Sagradas. Abrir o entendimento
é um segredo que não é muito fácil de ser revelado para os povos da terra no século XXI. Por quê? A incredulidade dos povos é muito grande para eles compreenderem as escrituras sagradas nos seus originais. Parece que a incredulidade dos religiosos do século XXI é maior do que a incredulidade dos discípulos de Emaús. Andavam com Jesus na estrada de Emaús e não reconheceram que era Jesus, que falava com eles. Quantos milhares de milhares tem de lideranças religiosas que tem no século XXI, que andam com Jesus e não lhe reconhecem como seu único pastor? O Senhor Jesus Cristo andando com eles e conversando com eles e dizendo para eles: vocês não são pastores, vocês são mercenários e não pastores. Eu sou o bom pastor. Eu dou a minha vida pelas ovelhas, porque vocês dizem que são pastor. Se no meu rebanho aqui na terra só tem um só pastor? Porque vocês não entendem as minhas palavras, a minha linguagem? Porque vocês não compreendem aquelas minhas palavras que está escrito nas escrituras sagradas, que está escrito em João 10, 1-16, sobre o bom pastor? Vocês estão como aqueles discípulos de Emaús, que andaram comigo no caminho e não me reconheceram que era eu que falava com eles. Então eu abri os entendimentos deles para que eles compreendessem as escrituras sagradas nos seus originais. O segredo para que eu abra os vossos entendimentos, para vocês compreenderem as escrituras sagradas nos seus originais, está em vocês me reconhecer como o único pastor e bispo das vossas almas. Enquanto vocês não fizerem isto, me reconhecer como o vosso único pastor e bispo das vossas almas, os vossos entendimentos para compreender as escrituras sagradas nos seus originais continua fechado. Mas no dia que vocês me reconhecerem como vosso único pastor e bispo das vossas almas, então eu abrirei os vossos entendimentos para vocês compreenderem as escrituras sagradas nos seus originais. Esta é a conversa do Senhor Jesus Cristo com milhares e milhares de lideranças religiosas hoje no século XXI, no terceiro milênio. Mas a realidade é que as lideranças religiosas do século XXI não querem nem ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo, que está escrito em João 10, 1-16. Qual é um líder religioso no século XXI que quer ouvir aquela conversa do Senhor Jesus Cristo que está escrito em João 10, 1-16? Graças damos ao Senhor Jesus Cristo que Ele tem aberto os entendimentos de um pequeno rebanho aqui na terra para compreender as escrituras sagradas nos seus originais, ou para compreender o que está escrito em João 10, 1-16 nos seus originais, sem acrescentar e sem diminuir nenhum tio e nenhum cedilha. Este pequeno rebanho é aquele rebanho que o Senhor Jesus Cristo falou em Lucas 12, 32, que aprove a Deus revelar as escrituras sagradas nos seus originais, sem acrescentar e sem diminuir nenhum tio e nenhum cedilha. O Senhor Jesus Cristo se compadeceu deste pequeno rebanho e abriu seus entendimentos para eles compreenderem as escrituras sagradas nos seus originais, como elas foram escritas. Qual é um líder religioso hoje no século XXI que está capacitado para fazer uma leitura no capítulo 10 de São João, versículo 1-16, e explicar para os seus ouvintes, sem acrescentar e sem diminuir nenhum tio e nenhum cedilha? É lamentável de se dizer, mas é a realidade dos nossos dias atuais, no século XXI, terceiro milênio. Mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI estão como os discípulos de Emaús. Os seus entendimentos estão fechados para eles não compreenderem as escrituras sagradas nos seus originais. Qual é um líder religioso do século XXI que tem coragem de se ajoelhar aos pés do Senhor Jesus Cristo e confessar que não é um pastor, mas sim um mercenário? Sabe por que eles não têm coragem de fazer isto? Porque não compreendem as escrituras sagradas nos seus originais. No dia que um destes líderes religiosos tiverem coragem de se ajoelhar aos pés do Senhor Jesus Cristo, pedindo perdão das suas incredulidades e desobediência às santas palavras que está escrita em João 10, 1-16, o Senhor Jesus Cristo abrirá os seus entendimentos, como Ele abriu os entendimentos dos discípulos de Emaús, para eles compreenderem as escrituras sagradas nos seus originais. João 10, 1-16. As escrituras sagradas
para mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI, é como uma parábola. Eles não estão compreendendo coisa alguma. É aqueles mesmos religiosos do tempo em que o Senhor Jesus Cristo esteve aqui nesta baixa terra. Veja Mateus 13, 1 a 23. Os discípulos perguntaram para Jesus por que ele só falava por parábola. Jesus respondeu-lhes: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Pois ao que tem dá-se-lhe-á e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, e neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, e de maneira alguma entendereis, vendo vereis, e de maneira alguma percebereis, porque o coração deste povo se endureceu. Com os ouvidos ouviram tardiamente, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os seus ouvidos, nem entendam com o coração, nem se converta e eu salve, ou seja, e eu cure da sua cegueira, porque eles são cegos e guias de cegos. Se um cego guiar outro cego, vão cair todos no abismo de perdição. Amados irmãos, leitores das Escrituras Sagradas, se olharmos para aqueles líderes religiosos do tempo em que o Senhor Jesus Cristo esteve aqui nesta baixa terra, e olharmos para os líderes religiosos do século XXI, não está fazendo nenhuma diferença daqueles líderes religiosos do tempo em que o Senhor Jesus Cristo esteve aqui nesta baixa terra para os líderes religiosos do século XXI do terceiro milênio. Muitas passagens das Escrituras Sagradas continuam sendo uma parábola para os líderes religiosos do século XXI do terceiro milênio. Eles não compreendem nada das santas palavras do Senhor Jesus Cristo. A terra hoje, no século XXI, está lotada de discípulos andando com o Senhor Jesus Cristo na estrada de Emaús, e não estão reconhecendo quem é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o único pastor que sabe cuidar das suas ovelhas aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo olha do trono da sua glória celestial para esta baixa terra e contempla a incredulidade das lideranças religiosas da terra hoje no século XXI, terceiro milênio. Está aqui em Mateus 13, 14 e 15, o filme ao vivo e a cores de mais de 90% das lideranças religiosas do século XXI, terceiro milênio. Talvez o amado leitor das Escrituras Sagradas não concorde comigo, porque a porcentagem é muito alta, mas é o que nós estamos vendo da torre de vigia. É exatamente esta porcentagem de lideranças religiosas que tem hoje no século XXI, terceiro milênio, que estão enquadradas em Mateus 13, 14 e 15. De olhos abertos e não veem o que o inimigo das nossas almas está fazendo dentro das religiões da terra, hoje no século XXI, terceiro milênio. Foi o lugar mais fácil que o inimigo das nossas almas achou para enganar o povo da terra. Foi dentro das religiões, porque não tem um povo mais fraco na terra do que o povo religioso. E o inimigo se aproveita da fraqueza deste povo e com a sua astúcia e sutileza engana a maioria dos religiosos da terra. Foi por isso que quando o inimigo das nossas almas foi expulso do céu aqui para esta baixa terra, os anjos no céu disseram: ai da terra e dos que nela habitam, porque o diabo desceu para lá com grande ira, sabendo que o seu tempo na terra é limitado, e ele não vai viver enganando os habitantes da terra por toda a vida. O seu tempo está perto do fim, para ele ser preso em um lago de fogo ardente, com a besta e o falso profeta. Enquanto ele tiver tempo aqui na terra, a missão dele é enganar os habitantes da terra. E em primeiro lugar, os religiosos, porque é o alvo do inimigo das nossas almas aqui na terra, é os religiosos. Por que os religiosos? Porque os religiosos são um povo que falam muito em Deus, mas falam em vão o nome de Deus. Está escrito que não devemos tomar o santo nome de Deus em vão. E isso é o que os religiosos fazem todos os dias nas suas igrejas aqui na terra. Amados leitores das Escrituras Sagradas, as redes sociais mostram todos os dias as aberrações destas religiões na terra, hoje no século XXI, terceiro milênio. O que nós podemos ver da torre de vigia no século XXI, terceiro milênio,
é um comércio de almas humanas nas religiões da Terra no século XXI, no terceiro milênio. As lideranças religiosas da Terra vivem como quem vive dormindo um sono profundo e não estão percebendo o que o inimigo das nossas almas está fazendo dentro das religiões da Terra hoje no século XXI, no terceiro milênio. Mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI precisam ler as Escrituras Sagradas com a guia do Espírito de Cristo Jesus, para eles abrir os olhos e despertarem do sono, para eles verem o que o inimigo das nossas almas está fazendo dentro das religiões do século XXI. Vejam os conselhos do apóstolo Paulo. Leia Efésios capítulo 5, versículo 1 a 17. Desperta, desperta, ó lideranças religiosas da terra, levanta-te de entre os mortos, que Cristo te iluminará e abrirá os vossos entendimentos para vocês verem o que o inimigo das nossas almas está fazendo dentro das vossas igrejas na terra. Hoje no século XXI, terceiro milênio. Enquanto vocês não despertarem do sono, vocês não podem ver o que o inimigo das nossas almas está fazendo dentro das vossas igrejas aqui na terra. Você talvez diga, isso não é verdade, o que este pregador está dizendo, que o inimigo das nossas almas está dentro das nossas igrejas aqui na terra. Eu não vejo nada disso que este pregador está dizendo, que tem dentro das nossas igrejas aqui na terra. Você tem razão, amado amigo, em dizer que não está vendo nada do que nós estamos dizendo que tem nas igrejas hoje no século XXI, no terceiro milênio. Você não pode ver, você não pode ver mesmo o que o inimigo das nossas almas está fazendo dentro das vossas igrejas aqui na terra, porque você está dormindo um sono profundo, e quem dorme não pode ver nada do que está se passando dentro das igrejas aqui na terra, hoje no século XXI, terceiro milênio. Leia Romanos 11:8. Como está escrito, Deus lhe deu um espírito de entorpecido, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Confirmado por nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 13, 14 e 15. Confira na sua Bíblia, não importa a sua tradução. Esta palavra bíblica hoje, e não é ontem e nem amanhã. É como está escrito em Hebreus 3, 7 e 8. Pelo que, é como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a voz de Deus pela boca de um dos seus atalaias na terra, hoje no século XXI, não endureçais os vossos corações. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles quando rejeitaram o que sobre a terra os advertia, muito menos nós escaparemos se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. Leia Hebreus 12, 25 a 29. Os amados leitores das Escrituras Sagradas sabem quem é que está nos advertindo hoje lá dos céus? Hoje no século XXI, terceiro milênio? Quem está nos advertindo lá dos céus é o pastor verdadeiro, que tem cuidado das suas ovelhas aqui na terra. Esse pastor não é como os mercenários que tem aqui na terra hoje no século XXI, terceiro milênio, que come a carne das suas ovelhas, bebe o sangue das suas ovelhas, se veste da lã das suas ovelhas, e ainda são muito rigorosos com estas pobres ovelhas que nenhuma lhe pertence. Quem pagou um alto preço aqui na terra por estas ovelhas foi o verdadeiro pastor? Não foi nenhum mercenário aqui na terra que pagou este alto preço. Mercenário não sabe o preço que custou uma alma para o bom pastor. Só sabe o preço que custou uma alma para o bom pastor quem pagou este alto preço. Veja o que disse Paulo em 1 Coríntios 7, 23. Irmãos, não vos torneis servo dos homens, porque vocês foram comprados por um alto preço. Para os mercenários, o preço de uma alma para eles só vale 10% da sua renda ou do seu salário que você ganha. E uma alma que não tem renda e nem salário, para os mercenários, não vale nada. Faça prova do que estamos dizendo. Deixe de pagar o dízimo para o seu pastor, para você ver se você não é desprezado pelo seu pastor. Agora, quem tem o Senhor Jesus Cristo como seu pastor, não precisa pagar nada em dinheiro. Porque o pastor Jesus Cristo não precisa do nosso dinheiro, como os mercenários que são sustentados pelas suas ovelhas. O pastor Jesus Cristo é diferente dos mercenários. Em vez das suas ovelhas lhe sustentarem, ele é quem sustenta as suas ovelhas aqui na terra. Quem confia no pastor Jesus Cristo pode dizer, como disse Davi no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Quem confia nos mercenários como seu pastor, pode ter certeza de uma coisa, que nada lhe sobrará, e vai ter dia que vai lhe faltar tudo, porque o seu pastor não vem lhe dar nada para você. Porque até a sua paz que você tem, o seu pastor pode lhe tirar, e você ficar sem nada. Amado leitor das Escrituras Sagradas, o que eu estou falando é verdade, sem hipocrisia, porque eu já fiz parte destes rebanhos, destes mercenários. Quando eu confiava nestes homens como meu pastor, fui confundido e envergonhado, só tive decepção com estes homens que se dizem pastores. O que de pastor eles não têm nada, são mercenários realmente, como disse o Senhor Jesus Cristo em João 10, 11 a 16. Eles não são pastores, são mercenários e não têm cuidado das ovelhas. Mas no dia que eu ouvi a voz do bom pastor, nunca mais quis ouvir a voz dos mercenários. Eu estava entre aquelas ovelhas que o Senhor Jesus Cristo falou em João 10 e 16. O pastor Jesus Cristo disse: eu tenho outras ovelhas que ainda não estão no meu aprisco, mas me convém chamar também estas ovelhas, e quando uma delas ouvir a minha voz, vem para o meu aprisco, onde haverá um só rebanho e um só pastor. Então, eu fazia parte de um rebanho que o meu pastor não era o Senhor Jesus Cristo, mas sim os mercenários. Neste rebanho, eu ouvi a voz do pastor dizendo para mim: se você não pagar o dízimo, você não tem salvação, porque você está roubando a Deus, e quem rouba a Deus é ladrão, e ladrão não entra no reino de Deus. Quem ouve uma doutrina desta natureza e acredita, tem que pagar o dízimo para não ir para o inferno depois da sua morte física. Só que eu mesmo, neste rebanho em que o pastor era um homem, não o Senhor Jesus Cristo, não acreditava nesta maldita doutrina, que se eu não pagasse o dízimo, eu estaria roubando a Deus, e não teria o direito de entrar no reino de Deus, porque não pagava o dízimo para o pastor falso. Porque quem tem coragem de pregar uma doutrina que quem não paga o dízimo vai para o inferno, é realmente um falso pastor, porque o pastor verdadeiro nunca ensinou este tipo de doutrina para os seus seguidores aqui na terra. Eu vivia como aqueles discípulos de Emaús, lendo as Escrituras Sagradas, mas não compreenderia nada. Assim como os pastores não compreendem nada das Escrituras Sagradas, e eu estava no seu rebanho, eu também não compreendia nada sobre as Escrituras Sagradas. Se alguém me mostrasse o capítulo 10 de São João, para mim, era como um livro selado. Eu não compreendia nada sobre o que está escrito em João 10, 1 a 16. Mas no dia em que o Senhor Jesus Cristo fez comigo o mesmo que ele fez com os discípulos de Emaús, abriu o meu entendimento para que eu compreendesse as Escrituras Sagradas nos seus originais. Quando eu passei a compreender as Escrituras Sagradas nos seus originais, comecei a ler o capítulo 10 de São João. Então, quem lê o capítulo 10 de São João com o entendimento aberto por nosso Senhor Jesus Cristo, ouve a voz do bom pastor. Como ele mesmo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e vêm para o meu aprisco, aonde haverá um só rebanho, e todas elas têm um único pastor. Quando eu fiz a leitura do capítulo 10 de São João, com a guia do Espírito Santo, não tive dúvidas que eu estava no aprisco errado, em que o pastor não era o verdadeiro pastor, mas sim os mercenários. Enquanto o Senhor Jesus Cristo não abria a mente de uma das ovelhas que vive nestes apriscos, que o Senhor Jesus Cristo não é o pastor, mas sim os mercenários, nenhuma destas ovelhas pode compreender as Escrituras Sagradas nos seus originais, porque um espírito entorpecente não permite que estas pobres ovelhas, nestes apriscos, compreendam as Escrituras Sagradas nos seus originais. Veja Romanos 11, 8. Quando alguém não quer obedecer à verdade das Escrituras Sagradas, Deus envia a operação do erro para que creiais na mentira, pensando que estão crendo na verdade. Veja 2 Tessalonicenses 2, 10 a 12. Paulo estava falando sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele disse que o Senhor Jesus Cristo não viria enquanto não viesse a apostasia nas igrejas, e o iníquo com a sua maldita doutrina nas igrejas dos últimos tempos, pregando libertinagem e doutrina de demônios. Veja 1 Timóteo 4, 1, 2, 2 Timóteo 4, 1 a 5. Tudo nos mostra
que a vinda do Senhor Jesus Cristo está próxima, porque as apostasias têm se manifestado e se alastrado nas igrejas do século XXI, no terceiro milênio, para que se cumpra a profecia de Paulo, de 2 Tessalonicenses 2, 1 a 12. Amados leitores das Escrituras Sagradas, as Escrituras Sagradas é um segredo de Deus, e este segredo Deus só pode revelar a quem acredita nas Escrituras Sagradas como inspiração divinas. Porque o que tem de gente na terra lendo as Escrituras Sagradas e não estão entendendo, porque eles não acreditam nas Escrituras Sagradas como inspiração divina. É por isso que eles não entendem. Quando alguém não dá lugar ao Espírito Santo na sua vida, aqui na terra, um espírito entorpecente entra nestas pessoas e eles não compreendem nada das Escrituras Sagradas. Veja o que disse Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 8. Este espírito desgraçado, miserável, pobre, cego e nu, está atuando na terra até o dia de hoje. João viu estas igrejas no seu tempo, em Apocalipse. A igreja de Laodiceia tinha este espírito desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Este espírito é tão escandaloso que ensina ao povo das igrejas do século XXI a andar nu e mal vestidos. Este espírito que tem nas igrejas do século XXI ensina para os que acreditam nele que as vestes não implicam na salvação das pessoas, não implica na salvação de ninguém aqui na terra, porque Deus só quer o coração das pessoas, vestes não importam. Vamos ver se nas Escrituras Sagradas nós encontramos alguma base para que nós possamos acreditar neste espírito desgraçado, miserável, pobre, cego e nu, que as vestes não implicam na salvação das almas aqui na terra, e que as pessoas podem andar nu e mal vestidos e também entrarão no reino de Deus. Vamos ver se as Escrituras Sagradas concordam com este espírito que tem nas igrejas do século XXI, terceiro milênio. Leia Apocalipse 16:15, Apocalipse 3:18, 2 Coríntios 5, 1 a 10. Quem tem o Espírito de Cristo descobre porque o espírito das igrejas hoje do século XXI estão como o espírito da igreja de Laodiceia, ensinando ao povo das igrejas a andarem nu e mal vestidos. E este espírito tem 5 qualidades ruins, e uma das qualidades é a nudez. Se ele anda nu, então ele quer que todos imitem a ele nos seus vestuários. Vamos ver como este espírito das igrejas de Laodiceia é contrário às Escrituras Sagradas. Vejamos Apocalipse 16:15. Eis que venho sem demora, venho como ladrão. Bem-aventurado aqueles que vigiam e guardam as suas vestes, para que não andes nu e não se veja a sua nudez ou as suas vergonhas. Veja Apocalipse 3:18. Aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas e não seja manifesto a tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, para que vocês vejam. 2 Coríntios 5, 1 a 10 diz: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas deste mundo, mas uma casa eterna nos céus, feita por Deus. Pois enquanto estivermos neste tabernáculo, nós gememos, desejando muito ser revestido da nossa habitação, que é dos céus, se é que estando vestidos e não formos achados nus. Porque na verdade nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos e oprimidos, porque não queremos ser despidos, mas sim revestido, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto nos preparou foi Deus, o qual nos deu como penhor o Espírito de Cristo, porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um de nós receba o que fez por meio do seu corpo, seja bom, seja mau, segundo o que nós pratiquemos aqui na terra por meio do nosso corpo. Amados irmãos e leitores das Escrituras Sagradas, como já pode haver uma diferença aqui na terra entre o justo e o ímpio? Como pode haver uma diferença entre o povo do mundo que não serve a Deus
para o povo que diz que serve a Deus aqui na terra? Se as mesmas vestem que o povo do mundo, que não servem a Deus, se vestem, o povo que diz que serve a Deus se vestem também? Se o povo do mundo que não servem a Deus andam nu e mal vestidos, o povo que serve a Deus andam nu e mal vestidos também? Que diferença está fazendo do povo do mundo que não serve a Deus para o povo que diz que serve a Deus aqui na terra? Se o povo de Deus estiverem clonando o povo do mundo, naquele dia só vão ter vergonha e decepção. Porque não é em vão que o anjo do Senhor Jesus Cristo disse em Apocalipse 16:15: eis que venho como ladrão, bem-aventurados que vigiam e guardam as suas vestes, para que não andem nu e nem mal vestidos, mostrando a sua nudez. Aqui na terra já tem que haver uma diferença dos que servem a Deus e dos que não servem a Deus. Porque naquele dia muitos vão ver outra vez a diferença de quem serviu a Deus aqui na terra e de quem não serviu a Deus aqui na terra. Veja Malaquias 3:16-18. Esta palavra é verdadeira, sem sombra de dúvida e sem questionamento. E naquele dia muitos vão ver a diferença de quem andou bem vestidos aqui na terra e de quem andou mal vestidos ou nu aqui na terra. Os amados irmãos e leitores das Escrituras Sagradas têm uma escolha hoje: com quem devem ficar, se com o Espírito de Cristo ou com o espírito desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Se quiser ficar com o Espírito de Cristo, a partir de hoje, se vista bem com trajes santos, para que ninguém veja a sua nudez, para que nunca mais ninguém veja a sua nudez ou as suas vergonhas. Se quiser continuar com o espírito mentiroso, continue andando nu e mal vestido, para que todo mundo veja a sua vergonha e sua nudez. O povo são tão cegos de uma tal maneira que não estão percebendo que o Deus deste século está dominando mais de 90% das religiões do século XXI, terceiro milênio. É aquele Deus que Paulo falou em 2 Coríntios 4:1-7. Este Deus deste século tem a primazia em mais de 90% das religiões do século XXI, terceiro milênio. Amados leitores das Escrituras Sagradas, para os nossos amados ouvintes da Santa Palavra de Deus, as Escrituras Sagradas têm um segredo de Deus. E este segredo Deus só revela para quem crê nas Escrituras Sagradas como inspiração divinas. Quem lê as Escrituras Sagradas e não crê no que está lendo, jamais estas pessoas compreenderão o que estão lendo. Quem lê e crê naquilo que está lendo, sem ter dúvidas, compreenderá o que está lendo, porque o Espírito de Cristo revela as Escrituras Sagradas nos seus originais, sem acrescentar e sem nenhum tio e nenhum cedilha. Quantas pessoas que têm lido as Escrituras Sagradas e estão cheios de dúvidas? Já imaginou uma pessoa que tem dúvidas do que está lendo nas Escrituras Sagradas? Por exemplo, uma destas pessoas que tem dúvidas das Escrituras Sagradas abre a sua Bíblia em Apocalipse 22:15. Ali está uma lista de quem não vão poder entrar no reino de Deus, na cidade santa. Vão ficar do lado de fora, batendo na porta, pedindo para o Senhor Jesus Cristo abrir a porta. E eles vão ouvir uma voz do Senhor Jesus Cristo lhe dizendo: não vos conheço, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, praticadores de iniquidades. Malditos vão para o fogo eterno que está preparado para o pai da mentira e todos que lhe seguiram aqui na terra. Será que os cães acreditam que não vão entrar no reino de Deus? Será que os feiticeiros acreditam que não vão entrar no reino de Deus? Será que os que vivem em adultérios acreditam que não vão entrar no reino de Deus? Será que os idólatras acreditam que não vão entrar no reino de Deus? Será que os que ensinam a mentira aqui na terra acreditam que não vão entrar no reino de Deus? Será que os católicos romanos acreditam que quem pratica a idolatria aqui na terra é abominação diante do Deus vivo? Será que um católico romano tem a capacidade de entender as Escrituras Sagradas nos seus originais? O que um católico romano sente quando ele lê Apocalipse 21:8 e 27?
Aqui está dizendo mais quanto aos medrosos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos medrosos, e os mentirosos, todos estes têm o seu lugar garantido no lago de fogo ardente e enxofre, que é a segunda morte. E ficará de fora da cidade santa, sem poder entrar, os impuros, os que praticam abominação aqui na terra, e praticam a mentira aqui na terra. Na cidade santa não vão poder entrar os que estiverem escritos no livro das culpas, eles não vão poder entrar. Na cidade santa só vão poder entrar os que estiverem escritos no livro do Cordeiro de Deus. Naquele dia vai ser aberto os livros, o livro da vida e os livros que são o livro das culpas. O livro da vida. Nos livros estão anotados os nomes daqueles que está escrito em Apocalipse 22:15 e Apocalipse 21:8 e 27. Ninguém tenha dúvida. Todos que estão nesta lista do Apocalipse 22:15 e Apocalipse 21:8 e 27, os seus nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Se a salvação das almas dos humanos da terra fosse tão fácil como ensina as religiões da terra hoje no século XXI, não iria se perder quase ninguém aqui na terra, porque a salvação pregada pelas religiões denominacionais é muito fácil. É muito fácil de se salvar aqui na terra. Conforme as santas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, a salvação não é tão fácil como pregam as religiões denominacionais do século XXI, terceiro milênio. Vamos dar um exemplo da salvação que o Senhor Jesus Cristo pregou quando ele esteve aqui nesta baixa terra. Leia Lucas 13, 22 a 28. Alguém pergunta para Jesus: Senhor, são poucos que se salvam? O Senhor Jesus Cristo nos mostra que a salvação não é tão fácil como ensina as religiões denominacionais da terra hoje no século XXI, terceiro milênio. Então, amados irmãos e leitores das Escrituras Sagradas, a salvação do Senhor Jesus Cristo exige renúncia das coisas que o mundo oferece, exige renúncia dos prazeres deste mundo que jaz no maligno, exige renúncia das vestes imorais que o mundo fabrica, exige renúncia das pinturas imorais que a rainha Jezabel usava quando ela vivia aqui nesta terra. O segredo da nossa salvação está de Mateus a Apocalipse. Quem procurar salvar a sua salvação de Gênesis a Malaquias não vai encontrar, porque de Gênesis a Malaquias não tem salvação para ninguém aqui da terra. Só encontramos a nossa salvação eterna no reino de Deus de Mateus ao Apocalipse. Podemos dizer que toda a raça humana teve o seu princípio no livro de Gênesis e vai ter o seu final no livro de Apocalipse. Ou seja, o final de toda a raça humana aqui da terra vai ser no livro do Apocalipse. E nós estamos à beira do Apocalipse. Então, amados leitores das Escrituras Sagradas, quer entender as Escrituras Sagradas nos seus originais? Então leia e não tenha dúvida do que você está lendo. Se tiver dúvidas sobre o que está lendo, não peça a orientação da carne, peça a orientação do Espírito de Cristo, porque somente o Espírito de Cristo pode tirar dúvidas quando nós lemos as Escrituras Sagradas. E temos algumas dúvidas quando lemos. Se o amado leitor das Escrituras Sagradas lê Apocalipse 22:15, que está mostrando a lista dos que não vão poder entrar no reino de Deus, não tenha dúvidas que vai ser real, porque quem disse não mente e nem engana ninguém aqui na terra. Este segredo de Deus, ele só pode revelar a quem crê nas Escrituras Sagradas e não tem dúvidas do que está lendo. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Somos a atalaia da última hora, de volta à palavra original. É o conselho revelado dos céus para os religiosos denominacionais da terra hoje no século XXI, terceiro milênio. É o conselho, é a palavra Deus em Cristo seja louvado. Amém. Os irmãos sabem o que significa a palavra amém. Assim seja. Então os anjos nos céus estão dizendo amém para a nossa mensagem, porque esta mensagem ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Não temos dúvida
que um espírito contrário jamais impulsionaria ninguém a escrever uma mensagem desta natureza, advertindo os religiosos da terra para o grande dia que se aproxima e está tão perto. Então, amados irmãos, este é o conselho revelado dos céus para a raça humana da terra no século XX, terceiro milênio. É o conselho da palavra. Mais uma vez, Deus em Cristo seja louvado, e toda a igreja de Deus aqui na terra diga amém. O grande dia vem ardendo, o dia da ira do Senhor. O grande dia muito tremendo para todo triste pecador. O dia da destruição, o dia de tristeza e dores. Nesse dia não haverá sorriso, é o dia de tristeza, é o dia do juízo. Trombetas, vozes de alaridos, gemidos, clamores, gritaria. Quando o Senhor fez a justiça e olhar do céu com grande ira, ele ceifa os príncipes da terra. A corrupção e a malícia. E quando o Senhor se levantar, a todos pesará na balança da justiça. Eis que virá o dia abrasador, o dia da vingança, o grande dia do Senhor. A todos que cometem o mal, a impiedade, o crime e a mentira, o terror, a crueldade, eles serão devorados pelo fogo abrasador. No dia da vingança, o grande dia do Senhor. Então os elementos aqui se fundirão, os desobedientes com pavor desmaiarão. Então os pecadores, cruéis profanadores, os que pisaram ao Senhor Jesus, Filho de Deus, serão recompensados dos seus cruéis pecados, do sangue dos remidos que foram sacrificados. Então todos os povos serão aqui reunidos. Que coisa horrorosa é cair na mão do Deus vivo. Não haverá esperança, nem mesmo tolerância. Assim diz o Senhor, a mim pertence a vingança. No grande dia glorioso, nas bodas do Cordeiro, Jesus, o Todo-Poderoso, em esplendor maravilhoso, virá em majestade e glória. Matará suas primícias a todos que crerem no meu nome, diz o Filho do Homem, raiará o sol da justiça. Desperta, que perto está, que o dia glorioso, que o dia já raiando está, já raiando está. Oh, despertar, que o momento de glória é chegado, quando será
as tribulações refugiadas, e vais viver onde não serás mais ameaçadas, lá como a Santa Trindade na linda cidade de ouro e cristal. Então será para nós um momento ditoso em contemplar o mano do Senhor glorioso. Oh, vigiar, o Senhor não te apanha dormindo. O dia já está raiando, o Senhor despertando, que breve virá. Alta noite ou pela manhã, ou mesmo à tarde quando o sol deixar de brilhar, quando o Senhor nas nuvens voltar, com os milhares de anjos reunidos um dia virá, novo dia de luz raiará, quando o exército celeste tocar reunir, haverá uma reunião sem fim, onde vamos descer a e seres angelicais. Já perto está esse glorioso acontecimento, ó vigiai, esperando o glorioso momento, quando o sinal nos aparecer no firmamento, vai alta madrugada, já vai alvorada, o Senhor vem já, raiando nova alvorada, a noite medonha que estamos passando findará, terminará a jornada, a noite já está passando e o dia já raiando está. Breve a igreja comprada pelo sangue puro de Cristo da terra tirada, o mundo não quer esperar também, mas os fiéis em breve vem, Jesus vem voltará. Desperta, desperta, que perto está, teu dia glorioso, teu dia já vai estar, já